Pessoal, ó. Oi. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Ô, João, eu preciso que você abaixe todo o som do seu computador. Nós estamos com 16, né? É, Luciano está aqui online, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? E aí, Cláudio Henrique? Bom dia, Luciano, beleza? Graças a Deus, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Luciana, todo mundo aí. O nome dela. Deixa eu mandar aqui para Luciana. Tem alguém de Campos aí? O povo de Campos aí quer dar bom dia? Fala para mim. Não é? Tá, eu vou compartilhar agora. Pessoal de Campos aqui, a Pâmela estava na estrada, gente. Acabei de enviar o link para o grupo dela. Aguardar 5 minutinhos aqui para a gente começar, beleza? Só para o pessoal entrar. Ela me mandou uma mensagem aqui pedindo para enviar no grupo dela lá. E aí, e o povo de Itaperuna aí? Cristiano, como é que tá? Glauco, Rafael. Rafael, tô vendo, Rafael. Tá conseguindo dormir, jovem? Tô vendo que de madrugada você tá fazendo conta, é isso mesmo? Fala para mim, Rafael. Rafael? Ah, pode abrir o microfone, Rafael. Pode falar aí, cara. Não fica com vergonha, não. Fala, meu amigo, tá me escutando aí? Tô escutando. Pode falar aí. Tá estudando de madrugada? Estamos dando uma estudada no produto. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, bom dia. Joab e Jonas entraram. Então, pessoal, o povo vai entrar. Hoje eu quero ser assim, bem sucinto, bem reto, né? Mas antes de mais nada, como a gente sempre é de costume, né? Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui, cada um com a sua crença, cada um com aquilo que acredita, né? Mas que nós que podemos entender que a nossa inteligência por si só, ela é muito vaga, ela é muito vazia. Que alguém dá um eco aí. O microfone de alguém ligado. Show do João. Seu computador lá tá? O microfone. Ô, Luciano, vê se consegue mutar aí. Já mutou, né? Pessoal, então, o que que acontece? Agradecer, porque a nossa inteligência, só por si só, ela é muito vaga. Não agrega nada na vida de ninguém. A gente só para nós mesmos, não pensamos nos outros, só entendemos aquilo que é o nosso umbigo. E a partir do momento que nós damos liberdade para que Cristo possa começar a fazer a obra, eu não estou dizendo que os problemas eles vão acabar,
mas eu estou dizendo que a nossa inteligência é colocada a favor do outro para fazer o outro também prosperar, para fazer o outro também crescer. E isso que está fazendo a diferença, né, no nosso time. Óbvio que nem Jesus agradou todo mundo, no entanto que ele morreu numa cruz. Só que todas as pessoas que estiveram ao seu redor, que caminharam junto, entenderam aquilo que ele estava querendo falar, as pessoas tiveram realmente uma mudança de vida. E aqui é assim também no nosso negócio. A Luciana não vai agradar todo mundo, o Cláudio não vai agradar todo mundo, o Luciano não vai agradar, o Dixon, no papel de líder, vamos dizer assim, líder máximo, ele não vai agradar todo mundo. Então, quando nós tentamos fazer o melhor, acreditem, gente, mesmo que a gente erre, mas a gente não faz querendo errar, a gente faz querendo tentar acertar, entende? Então, isso que faz a diferença. E quem que nos mostra isso? A liberdade que a gente dá para o Espírito Santo. Então, que nessa manhã nós possamos pedir realmente essa graça de Deus. Eu sempre costumo falar com Jesus pelas minhas manhãs quando eu acordo. Eu não tenho nada para lhe oferecer, só os meus pecados e as minhas misérias. Mas eu te entrego o meu coração. Então, que nós possamos entender essa verdade hoje, que a nossa inteligência por si só é uma inteligência vaga, é uma inteligência que só nós, né, vamos ter momentaneamente o aproveito daquilo. Mas quando a gente atrela o temor a Deus, um coração de fato contrito, temente aquilo que nós acreditamos, nós somos iluminados, a nossa inteligência ela se multiplica e nós conseguimos agregar na vida do outro. Então, que assim seja nessa manhã, que assim seja nessa semana, né? Hoje é quarta-feira, tem muita coisa para acontecer e que Deus possa nos iluminar, nos dar inteligência, sabedoria, que é um dos 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria nessa manhã é que eu peço para todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, eu não sou um expert em... Deixa... Gente, eu tô chique, eu vou me microfonar. Eu acho que melhorou, né? Um pouquinho mais a voz aí. Pessoal, eu não sou um cara expert em leitura de mente, né, os treinamentos maravilhosos que a gente está tendo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento intelectual com a Lu, com a Pamela, sempre trazendo esse lado realmente de comportamental, né? Eu sou um cara que eu sou vendedorzão, cara. A vida inteira eu fui vendedorzão, a vida inteira, de fato, eu sempre gosto de falar que a vida, a estrada, ela me ensinou a fazer, e óbvio que eu não posso colocar e sentar no meu rabinho e falar que isso, como, né, foi falado o Felipe Cachoeira no último treinamento, que eu acho que eu sou bom em tudo e que eu não tenho que melhorar. Não, eu tenho. Eu tenho que buscar. Eu estou atrás agora que eu vou fazer o Protagon. Isso, para mim, de fato, é algo que vai mudar minha vida. Quero agradecer até o Dixon e a Luciana, que me deram essa dica, porque eu estava entre o método CIS e o Protagon. E por algumas coisas que eu vi que eram mais daquilo que eu acreditava, eu atendi que a gente é realmente compatibilidade de pensamentos, então eu fui me desenvolvendo e fui para o Protagon. Mas enfim, pessoal, o que eu quero falar com você? A vida inteira eu fui esse cara de vendedorzão mesmo. A minha vida inteira foi em cima de uma moto, rodando o norte e noroeste do Rio. Eu lembro que a minha moto ela não tinha nenhum papel de pão para mostrar para a polícia de documento. Toda amarrada de arame, uma YBR 125, e eu rodava o norte e noroeste do Rio, 7 horas da manhã eu estava no cara, no comércio do cara, na porta do cara. E aqui, gente, eu quero começar para você entender uma vez por todas. O nosso produto, ele vai ter uma prospecção passiva? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Só que o nosso cliente, principalmente para o consórcio de veículo, ele não vai cair no nosso colo se nós não formos atrás dos clientes, se nós não nicharmos qual o público que nós vamos atender. E isso que faz total diferença, e eu quis trazer esse treinamento em 2 partes. A segunda parte, vocês vão entender que é a hora que a gente vai para o CRM.
Então, eu vou pedir a vocês aí que possam abrir, eu vou compartilhar também, mas vocês vão entender o que eu quero te dizer. Pessoal, consórcio de veículos na prática. Essa imagenzinha aqui, eu acredito que todo mundo vai lembrar dela. Ah, dinheiro, mulheres, mansões, carros. Cara, o que que isso tem a ver com o nosso treinamento? Tudo. Entenda uma coisa. O brasileiro tem algumas paixões. Exemplo, um nicho de clientes que estão agora entrando no mercado de trabalho, de 18 a 23 anos de idade. Eu lembro que eu sou de uma cidade pequenininha do interior do estado do Rio, que tem hoje 14 mil habitantes. Hoje. E lá na minha infância, adolescência, juventude, por volta dos 16 anos de idade, sempre tinha a mesma fala. Qual que era a fala? Ah, aquela fulaninha tá ficando com aquele garoto, mas também olha o carro dele. Principalmente em cidade pequena tem isso. Muriaé não é muito longe, não. A gente tem uma noção que Muriaé é muito grande. Mas não é, não. Se você perguntar hoje para um jovem de 18 a 23 anos de idade, qual que é a mentalidade desse jovem? Carro e pegar mulher. Gente, vamos parar aqui de romantizar o negócio. É isso que é a realidade hoje do jovem do 18. Toda regra tem a sua exceção? Óbvio que tem. Mas se eu estiver falando, os meninos podem aí colocar no chat, que eu não estou acompanhando o chat. Mas vocês podem ver. Se você for hoje abordar um jovem de 18 a 21 anos de idade, e você deixar ele falar, você vai ver que tudo vai estar em torno de carro e de mulher. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Então, nesse desenho do pica-pau, eu quis trazer essa imagem, porque um desenho nunca fez tanto sentido para o atual momento que a gente vive. E olha que é um desenho de quantos anos? Gente, eu lembro, eu era criança. Eu estou com 35 anos de idade. Essa imagem aí deve ter mais ou menos aí uns 30 anos. Vocês estão brincando aqui, aquela época da Luciana. Ela aprendeu direitinho. Mas o que eu quero dizer para vocês? Uma imagem de mais de 30 anos, ele de fato atinge direto ao nosso público hoje. O nosso público hoje precisa de dinheiro? Precisa. O nosso público hoje, ele precisa de uma mansão? De uma casa? Precisa. O nosso público hoje sonha em ter um carro? Sim. Esse público de 18 a 22 anos de idade sonha em mulher? Está na puberdade, claro que vai sonhar. A Luciana tem um jovem, um adolescente dentro de casa hoje. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Então, hoje, voltado a esse assunto, nós chegamos a um denominador comum que o brasileiro ele tem paixão. E qual que é a paixão do brasileiro hoje? Futebol e carro. Mas isso, alguns anos atrás, era exclusivamente para o público masculino. Era raro você ver uma mulher que sonhava em ter um carrão. Porque antigamente as mulheres elas eram criadas em que cenário? Eu tenho que casar, ter uma família, ser esposa. E aí o que que acontecia nesse cenário? A mulher sonhava com o quê? Com um príncipe encantado vindo num cavalo branco para me levar para poder morar. Era assim ou não era, gente? E qual que era o papel do homem? Porque eu fui criado dessa forma. Hoje, a gente vê os papéis se invertendo. Mas qual que era o papel do homem? A partir do momento que você tira a mulher do conforto da casa dos seus pais, a obrigação do homem é prover segurança, estabilidade,
ter uma casa. No entanto, que antigamente os casamentos eram feitos como? A família da noiva ficava por conta da festa e a casa ficava por conta do homem. Por quê? Porque tinha que prover. Então, a mulher, ela tinha o sonho da casa, o sonho de realmente ter um lugar seguro para morar. Já o homem não. A paixão do homem era futebol e carro. A minha paixão hoje é carro, gente. Eu gosto de carro. O Cristiano, por exemplo, ontem me mandou uma foto, um vídeo. A paixão do Cristiano é moto. Então, só que olha que número interessante. Hoje, no consórcio de veículos no Brasil, e aí eu estou englobando não somente a Demicon, eu estou englobando todos os consórcios, inclusive bancos e administradoras independentes. 30,9% dos clientes de consórcio veicular é um público feminino. 60% hoje ainda é o público masculino. Olha o tamanho da oportunidade que nós temos aqui. Ou seja, o homem ainda, ele é o maior cliente do consórcio de veículos. Se eu perguntar a cada um aqui agora, em proporção, qual foi a porcentagem que atendeu mais no consórcio de veículos? Homem ou mulher? Vai ser unanimidade. Todo mundo atendeu mais homens, só que esse número está mudando. E a gente precisa ficar atento a isso. Porque, por exemplo, a Luciana, acabou de. Eu sou bom em leitura labial. Ela virou ali, conversando entre ela mesmo, ela fez, né, um movimento com os lábios que ela falou: minha paixão é carro. Então, para você entender que, e do outro lado da moeda, e trazendo a Luciana mesmo, já o Maurício, que é seu esposo, não liga tanto para carro. Mas o que isso tem a ver com o nosso negócio? Por que isso tem a ver? Trazendo a Luciana como exemplo aqui agora. Porque o Maurício, ele tem uma profissão diferente da Luciana. A Luciana, ela tem que estar com o público. A Luciana, ela tem que estar com o cliente. O Maurício, não. Só que detalhe, olha a quantidade de mulher que está no mercado corporativo hoje. CEOs de empresa, líderes de equipe. Ou seja, o público feminino, ele vem tomando de uma forma muito rápida espaço nesse mercado, que nós temos que ficar atento nesse sentido. Pessoal, o grande segredo do consórcio de veículo, e aí, gente, eu vou abranger para outras coisas, mas falando exclusivamente de veículo. O Maurício ontem, segunda-feira, ele trouxe um treinamento de 10 táticas que os maiores empresários e CEOs do mundo têm em comum. E uma que muito me chamou a atenção e que eu, na Demicon, consegui, de uma forma, através de muita cacetada, de muita porrada, entender que no nosso negócio, entenda bem, talvez em outro negócio não faça diferença, mas o nosso negócio não está em saber tudo do produto. 90% do nosso negócio na Demicon, ele é fechado com postura e pergunta. Postura na frente do cliente e pergunta. Sabe por que eu estou falando? Porque muita gente eu vejo que se preocupa com tudo. Eu tenho que pesquisar sobre como que eu vou contemplar meu cliente depois. Eu tenho que pesquisar se o meu cliente depois, como que eu vou fazer. Não estou dizendo que você não tenha que saber. Eu estou dizendo que isso não vai te trazer fechamento. O que vai te trazer fechamento é você. Postura e pergunta.
O Luciano, ele está aqui, na nossa reunião, ele tinha um defeito muito grande. O cliente estava na frente dele, ele, igual aqueles boi brabo da Espanha, que quando sai pegando todo mundo, era ele com uma caneta na mão, uma folha, e o cliente na frente dele. O Luciano não olhava para o cliente. O Luciano estava preocupado em escrever, anotar, digitar e mostrar para o cliente. Não! O nosso negócio, ele é feito de gente. Então, o nosso cliente só vai fechar alguma coisa se ele se conectar. E quando você chega com um cliente que quer comprar um veículo, é hora de você esquecer a Demicon e focar no sonho real do que o cliente. Ou seja, chegou a hora de perguntar e não hora de falar de Ademicon. A Demicon é depois. Agora é hora, com seu cliente está na mesa. Esquece que é 32 anos de mercado. Esquece que é líder de consórcio. Esquece que a nossa taxa é isso. Esquece que nós podemos fazer capital de giro. Esquece que nós podemos fazer... Não. Agora é hora de focar no sonho real do cliente. Cláudio ensinando a vender. É hora de perguntar. 10. Alguém está com o Luciano? Primeira coisa, se você sabe que ele veio atrás de um consórcio de veículo, você vai apresentar capital de giro para ele? Você vai apresentar a venda de cota para ele? A primeiro momento, lógico que não. Já peguei consultores dentro da unidade que o cara veio vender, veio de que chegou na unidade, fala, cara, eu quero comprar um consórcio de veículo. O cara foi me falar de capital de giro de revenda de cota. Não faz sentido. Primeiro, nós temos que entender o que o cliente quer. Pergunta simples. Qual é o veículo dos seus sonhos? Entenda bem. A pessoa que está ali, ela tem um sonho muito palpável. E você concorda comigo que o cliente, quando ele chega para querer comprar um carro, automaticamente a primeira coisa que ele faz é: quanto tempo de parcela eu vou pagar? Qual a taxa? E quando eu vou ser contemplado? Porque consórcio demora. Pronto, é unânime essas perguntas. Eu quero para ontem. Esquece um pouquinho as perguntas e faz o seguinte. Não, beleza, a gente já vai resolver isso aí. Mas qual veículo que você sonha em comprar? Qual o veículo dos seus sonhos? E aí muita gente dá uma risada. Quer ver? Abre o microfone para mim aí, alguém, e fala assim, eu vou perguntar de forma aleatória. Tá? Danila, qual o veículo dos seus sonhos, Danila? Tem que tal? Eu quero um Compass, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Compass que eu quero. Aqui é um Compass. Qual o seu? Eu tenho um para te vender, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Um Compass. Danila, você já viu esse carro por dentro, Danila? Um concessionário. Não, e outra coisa, você já viu também o teto solar? Imagina, Danila, vem aqui comigo, Danila. Imagina, você gosta de praia, Danila, ou você gosta de roça? Fala comigo. Você gosta de praia, você gosta de campo? O que você gosta, Danila? Danila? Prefiro Você praia. gosta de praia. Imagina aqui, Danila, sabe por quê? Porque o meu Compass, Danila, eu estou imaginando você dentro do meu Compass, na beira litoral, com o teto solar aberto, sabe? Você é aquela passando aquele empoderamento feminino. Vê se você consegue se imaginar dentro do Compass. Imagine.
um teto solar aberto, aquela brisa do mar batendo no seu rosto. Mas, Danila, qual que é o valor desse veículo, Danila? Você tem noção? Em torno de uns 140. Perfeito. Para você conseguir pegar este veículo, quanto que é confortável de parcela para você conquistar esse sonho hoje? Que não te aperta em nada. Uns 1.500. Ou seja, nesse momento, gente, é importantíssimo o cliente perceber que o sonho dele está sendo valorizado por você. Nesse momento em que ela está falando dos sonhos dela, que ela quer ter um Compass, e aí, se você tá um cara que é um pouco antenado no sistema, né? Porque aqui a gente tem que saber de tudo. A gente tem que ter antenado no sistema imobiliário, mas também a gente tem que ter a solução para o nosso cliente no consórcio de veículo, no consórcio de serviço. Nós somos consultores. Então, a média desse carro hoje é exatamente o que a Danilo falou: 140 mil. Ou seja, esse momento não é a hora de falar de Ademicon ainda. Esse momento é a hora de você entender qual é o sonho do cliente. Trazer esse cliente, você valorizar o sonho dele. Só que no que você valorizou, ela já me deu o quanto que ela consegue pagar de parcela, que é até R$ 1.500. E aí, eu gosto muito, gente, eu gosto muito de quando o cliente me fala um valor de parcela, eu gosto muito de perguntar a ele essa seguinte frase: mas esses R$ 1.500 seria confortável para você antes de ter o carro ou depois de você ter o carro, esse valor seria igual? Eu pergunto isso para o meu cliente. Ele fala: não, antes de ter o carro eu consigo, mas se eu tiver o carro na mão hoje, eu consigo pagar até 2.100. Geralmente eles falam isso. Porque estou falando de consórcio, ele sabe que é um consórcio. Então, existe um antes e existe um depois. Eu gosto de tirar isso do cliente. E ele me dá todas as informações que eu preciso. Só que antes de eu entrar na Demicon, o cliente ele tem que perceber em você que o sonho dele tem valor para você. Esse é o momento. Nos conectamos com o cliente. Danila, me conectei com você? Fez sentido você pensar comigo direitinho, na beirada da praia, passando com Compass, com teto solar aberto, com essa brisa do mar entrando no seu rosto? Faz sentido? Agora é hora do show. Agora é hora da gente começar o nosso show. E aqui que entra o grande diferencial. Eu estou sendo muito sincero para vocês, gente. Sem nenhuma arrogância, sem nenhuma demagogia. O meu índice de conversão hoje, no consórcio de veículo, a cada 10 clientes que sentam na minha mesa, 7 fecham. Eles não falam comigo de taxa de Sicoob, eles não falam comigo de financiamento. Não. Sabe por quê? Porque eu trouxe o sonho dele de uma forma real. Só que agora entra quem está se preparando melhor. Você lembra que o Felipe Cachoeira falou em que o maior concorrente que nós temos hoje, sabe quem é? É um consultor mais preparado do que eu na Demicon. É real. Eu não tenho concorrência com o Sicoob, eu não tenho concorrência. Ah, eles têm taxa, eu não estou nem aí para taxa. Eu não perco venda para Sicoob. Eu não perco venda para Sicredi. Eu não perco venda para outro consórcio. Pelo contrário. Por que eu te falo isso? Porque o cara, ele sentou na minha frente, eu valorizei o sonho dele. Ele já viu em mim que eu estou preocupado em ajudar ele a realizar aquele sonho que ele tem. Agora, se na hora que você sentou com o seu cliente e o cliente vira e fala o seguinte: mas eu preciso desse carro para ontem. Eu pergunto a ele na hora: ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha com o que hoje? Gente,
99% das pessoas, 99% das pessoas, elas vão te responder dessa forma. Eu quero o carro de uma forma mais rápida. Sabe como que eu consigo quebrar essa objeção? Fala, cara, beleza, a gente até consegue, mas deixa eu te fazer uma pergunta com todo respeito. Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho como administrativo, eu trabalho como secretário. Ah, você não trabalha com aplicativo, né? Não, você não está alugando o carro, né? Não, não. Eu já tenho um carro ali, mas eu estou querendo trocar, ou eu tenho ou estou precisando de comprar o primeiro veículo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse veículo é para você trabalhar ou esse veículo é para te dar um conforto melhor? Deixa o cliente falar. Se o cliente falar que ele precisa daquele veículo, porque ele precisa trabalhar, porque hoje tem representações que a pessoa tem que ter um veículo próprio. Tem certas profissões em que, para a pessoa começar a trabalhar, ele precisa ter um veículo. E nesse caso, é o cara que não está fazendo comprando um veículo para luxo, para conforto. Ele está comprando um veículo para trabalhar. Eu vou ser muito sincero, gente. Eu não sei se isso é certo ou se isso é errado. Mas quando o cara fala comigo que precisa do carro para ontem, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa ganhar dinheiro com o carro, de coração mesmo, eu aperto a mão dele e falo, cara, o meu produto não é para você. O meu produto não é para você. Faça um financiamento. Até porque o meu lance, ele vai ser alto. E aqui, gente, eu vejo, de verdade, eu vejo. A Danila falou que quer um carro de R$ 1.500. Um carro de R$ 100.000. Beleza. Mesmo que talvez ela tenha um lance para dar. Aí eu vou buscar um grupo mais antigo. Um grupo que está faltando 30 parcelas, 35 parcelas, 40 parcelas. Vai ser contemplado mais rápido? Vai. Mas qual que é o valor de parcela desse grupo? Eu aperto a mão do meu cliente e falo, cara, de verdade, se você trabalhar com lance livre comigo, o dinheiro vai sair caro. E o que eu quero falar com vocês abertamente. Já aconteceu dentro da unidade. Em consultor, fazer um planejamento para o cliente no lance livre, que o dinheiro saiu mais caro que no financiamento. Na hora que o cliente me ligou, o cara parou de pagar a parcela do consórcio. Porque não fazia sentido o produto para ele. O consultor vendeu o produto para ganhar comissão. E não é isso que é o nosso produto. É melhor o cara fazer um financiamento. Seja muito claro com o seu cliente. Porque ele vai sair dali falando o seguinte, cara, eu não fechei negócio, mas esse cara foi sincero comigo. Agora, quando o cara chega perto de mim e fala, não, é que eu quero comprar o primeiro carro porque eu moro muito longe do meu serviço, ou eu quero comprar minha moto, então eu preciso poder, né, agilizar em relação que eu não estou aguentando mais pegar ônibus. Quando ele fala isso comigo, eu deixo ele contar toda a história triste dele. Eu chego para ele e falo o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, o que que vai aumentar no seu salário se eu te entregar um carro aqui agora? Nada. O que que vai diminuir o seu salário se eu te entregar um carro aqui agora? Eu vou ter custo com ele, mas não vai alterar o meu salário. Eu vou te dar uma experiência própria, meu jovem. Eu aprendi na minha vida que financiamento ele é bom a partir do momento que o que você fizer de receita vai cobrir o valor da parcela. Agora, hoje, com a taxa do jeito que está, com os financiamentos do jeito que está, apenas para sustentar os luxos ou te dar um conforto melhor, não vale a pena você fazer um financiamento. E eu vou te provar o porquê. Agora é a hora do meu show. Deixa eu ir para o CRM para vocês aqui, pessoal.
Não, já achei já. Pessoal, vamos lá. Tá com o meu CRM aberto aí para vocês? Tá, não tá? Pessoal, a primeira coisa que eu gosto de chegar com o meu cliente, quando eu chego que eu me conectei no cliente, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o cliente de veículo, quando chega na sua mesa, ele vem com uma cultura de financiamento. Vamos lá, é unânime o cliente perguntar qual a sua taxa de administração. Eu não falo taxa com o meu cliente. Porque o cliente, ele não tem noção em que o Sicoob, ou eu estou dando o Sicoob porque teve uma FEAGRO aí. Ele não tem noção em que quando fala 9, 10, 11%, que tem ainda para incluir fundo de reserva, seguro obrigatório desde a primeira parcela, taxa de adesão. O cliente não sabe nada disso. Uma outra coisa que o cliente chega na mesa e ele fala: quanto tempo eu vou pagar? Todo brasileiro entende que quanto mais tempo eu pago, mais juros eu tenho. Uma outra terceira coisa que o cliente entende no veículo: se eu faço um financiamento de 60 meses, eu sou obrigado a ficar com o meu veículo quanto tempo? Ou quitar. É isso ou não é? Porque ele não consegue transferir um veículo se ele não quitar o financiamento. Então, o cara que já está ali apertado, que fez o financiamento em 60 vezes, às vezes sem dar R$ 1 de lance. Você acha mesmo que ele tem dinheiro para poder quitar esse financiamento? Ele vai ficar 5 anos com o carro. Então, quando você tem essa noção e o cliente senta na minha mesa, primeira coisa, Danila, você falou comigo, então, que você aguenta pagar uma parcela de 1.500 e você tem um sonho de um Compass. Deixa eu te falar uma coisa, Danila, eu tenho um carro igual o seu e o meu carro, ele está no consórcio Ademicon. Primeira vantagem que você tem aqui, Danila, a Ademicon, diferente de um financiamento, você está contratando crédito. Então, o que que ela faz? Ela estende o prazo para você ter uma parcela menor. Só que não, Danila, você não é obrigada a ficar com esse veículo o tempo todo desse projeto. Por exemplo, o meu carro está no consórcio Ademicon. Ele foi financiado no consórcio em 100 meses. O meu carro está com 20 parcelas pagas. Faltam 80 meses. Mas, Danila, se você quiser vir agora falar comigo, Cláudio, eu quero comprar o seu carro à vista. Você consegue me vender esse carro? Sim. E detalhe, além de vender o carro, eu passo ele todo liberado para você, porque a Demicon me permite ter uma palavrinha chamada substituição de garantia. Eu não preciso quitar o meu veículo para poder te vender. Eu posso te repassar no preço da tabela, você pega o carro liberado no seu nome, eu tiro a alienação dele e coloco no carro que eu vou andar. Ou seja, até nesse caso, o consórcio, ele te blinda da desvalorização do seu veículo. E eu já quebrei qual argumento que eu já antecipei a objeção dela. Nossa, 100 meses é muito tempo. Eu já quebrei a objeção dela? Fala no chat aqui comigo, gente. Quem acha que eu já quebrei essa primeira objeção que ia vir? Nossa, mas 100 meses pagando é muito tempo. Quem acha que eu já quebrei essa objeção aqui? Ou seja, quando eu apresento isso para o cliente, ele já tira essa questão. E aí você fala, porque na Demicon, você tem uma taxa de 0,15 ao mês. Exemplo, se você pega 145 mil comigo hoje, no final, você vai pagar 167 mil. Ou seja, muito menor. Alguém perguntou, mas por que da desvalorização? Simples. Se você paga... Eu vou te dar o meu exemplo. Eu paguei 190 mil na tabela do meu carro. Um ano se passou, ele tem 160 mil de tabela.
Ou seja, a tabela do meu carro é 160 mil. Eu perdi 30 mil, eu dei 30 mil de entrada, 60. E já paguei quanto de parcela? X. Eu chego para a Danila agora e falo, Danila, eu tenho um Compass 2024, 2025 no consórcio Ademicon, que você tem que dar 80 mil de entrada para mim e assumir parcela de R$ 1.200, te interessa? Ou seja, andei no carro, tirei da desvalorização, recuperei o que eu paguei de parcela e agora ela vai assumir o restante da Demicon. Ou seja, para o cara que está comprando o carro, o consórcio da Demicon, ele é excepcional para poder te blindar da desvalorização do seu veículo. Faz sentido, pessoal? Pode, claro. Tá anotado. Foi. Som. Ok. Então, olha só para dar uma contribuição. Quando a gente fala de muito tempo, né, com o cliente, e o cliente fala, nossa, mas 100 meses, a gente também tem que perguntar a ele se ele teria condição, né, já que ele acha muito tempo, de pagar esse carro à vista. Ou quanto tempo ele vai levar para juntar aí 145 mil para comprar um carro desse. Porque às vezes o cliente vem achando que ele só tem condição de comprar um carro de 70 mil, de 80 mil. Só que quando a gente mostra que com o valor das parcelas que nós temos, ele consegue ter um carro melhor, um carro mais novo e tudo mais, às vezes ele já se anima a fazer uma carta maior porque ele entende que são 100 meses, mas são 100 meses para ele ter um carro muito melhor, para ele ter um carro que às vezes é o carro dos sonhos dele mesmo. Porque às vezes a gente pergunta o carro dos sonhos, a pessoa fala, o meu sonho é o Compass, por exemplo, mas eu só posso comprar um carro de 80 mil. E aí você perguntar e argumentar, mas por que você acha que você só pode comprar um carro de 80 mil? E aí a gente fazer essa conta para o cliente, mostrar para ele, né, as parcelas, porque vai ser fundamental a pergunta de quanto que é confortável por mês, que a gente já aprendeu isso, né? E essa pergunta vai ser fundamental para que a gente possa trazer para o cara, às vezes, a realidade que ele pode um carro muito melhor, né? Então, isso é interessante, que é o papel nosso como consultor de perguntar, e além de perguntar, de ouvir, porque às vezes a gente, na ânsia de vender algo, a gente também queima a venda. Então, o ouvir o cliente para saber realmente o que ele está querendo, né? Só que, pessoal, entenda bem. E aqui, eu já quebrei essa objeção dele. A segunda coisa que ele vai falar comigo é o seguinte, beleza, mas qual que é o valor da taxa? Só que eu provoquei vocês até agora para vocês entenderem o seguinte. Em qualquer banco que você vá, a Danila já falou comigo que precisa de 140 mil liberado. 140 mil liberado. E que ela possa pagar R$ 1.500 de parcela. Só que detalhe, gente. Como eu vou fazer uma carta de 140 mil para Danila? Sendo que nós vamos trabalhar os lances para ela. Não faz sentido. Por quê? Se eu faço uma carta de 145 mil, ela vai ter que rezar, cantar uma música, segura na mão de Deus e vai para ser contemplada pelo sorteio. Ou ela ter lá dinheiro para poder dar lance livre. Então, o que eu vejo de muito errado, principalmente para quem está começando agora? Olha, o cliente quer uma carta de 145 mil. Manda uma carta de 145 mil para o cliente. Não é isso. Nós sabemos que 85% das nossas contemplações são feitas em cima de lances
que embutem da própria carta de crédito. Então, o cliente tem que entender que dentro da expectativa com que ele te falou de parcela, com o sonho que ele tem real, se é compatível uma coisa com a outra. Por quê? Eu sou louco para andar numa Porsche. Mas hoje eu não tenho condições de andar na Porsche. Como que eu vou atrelar isso agora na realidade? Não faz sentido. A Danila, ela me passou um valor de R$ 1.500. Não é isso? Ela quer andar num Compass de 140. Como que eu vou fazer uma carta de 145? Não. Eu tenho que procurar uma carta que, ao liberar para ela, libere 145 mil. Eu fazer uma carta maior, porque eu preciso trabalhar os lances embutidos. O cliente vai te perguntar, tá? E aqui eu já quebro a primeira objeção do cliente. Todo mundo acha que ser contemplado pelo sorteio é o melhor cenário do consórcio. Depende para o que o cliente quer. A Danila, ela me deu R$ 1.500 de parcela. Vamos pegar a parcela reduzida. Se a Danila for contemplada pelo sorteio, quanto que ela vai ter que pagar de parcela depois de contemplada numa carta de 205 mil? 2.983. Óbvio que se ela usar o valor, ela pode diminuir e abater a parcela. Mas nesse caso aqui, a parcela ficou dentro do que ela me falou. Só que eu gosto de trabalhar com o cliente da seguinte forma. Olha, você me deu um valor de R$ 1.500. Eu preciso fazer uma carta um pouco maior porque eu tenho que trabalhar os meus lances embutidos. E na Ademicon, diferente dos outros consórcios, eu não conto somente com sorteio nem lance livre. Eu tenho mais 3 formas para te contemplar. No primeiro ano, o pior cenário, se eu conseguir te contemplar, eu preciso de 15% de recurso próprio. A partir do primeiro ano, eu preciso de no mínimo 20%. Por quê? Porque tem grupos que o lance fidelidade, vamos ver se esse aqui tem lance fidelidade, é a partir de 12 meses. E ele permite embutir todos. Ou seja, o lance fidelidade, vamos pegar aqui, ele está saindo em torno de 45 a 50. Acabamos de contemplar um cliente nosso no grupo 1641, aqui da agência, no lance fidelidade 45%. Esse cliente pagou 13 parcelas. Ou seja, se pode embutir 25, quanto que ele paga de recurso próprio? 20. Então, quando eu chego para o meu cliente e apresento essas formas, eu já vou tirando o imediatismo dele querer ser contemplado mais rápido. E aí, detalhe, olha, eu estou fazendo uma carta para você de 205 mil, porque eu preciso trabalhar os lances embutidos para você. Aqui, vamos pegar aqui no primeiro mês. Se eu te contemplo pelo sorteio, você tem 205 mil liberado e você paga R$ 2.394 de parcela. Porém, você pode andar, Danila, num carro de 205 mil reais. Só que aqui é sorteio, eu não posso contar com a sorte, mas também eu não posso excluí-la. Eu sou louco para ganhar na Mega Sena, mas nunca joguei. Ou seja, eu vou te trazer para uma realidade que ninguém nunca te mostrou, que é a forma que eu tenho para poder te contemplar de uma forma um pouco mais rápida. Até porque, pessoal, hoje,
o consórcio de veículo da Ademicon. Por que que a média ela é 24 meses a contemplação, podendo ocorrer a qualquer momento? É só por conta do sorteio e por conta do lance 25? Óbvio que não. É por conta do lance fixo e do lance fidelidade. E começa a partir de 12 meses. Então, quando o cara faz uma gestão excepcional, o cliente no consórcio de veículo, ele contempla antes de 24 meses, trabalhando como a Jaqueline está trabalhando como outros consultores estão trabalhando, e acompanhar o lance fidelidade do cliente. Porque o lance fidelidade não é sorte, gente, o lance fidelidade é gestão. Então, por isso que a média é 24 meses. Mas vamos falar, Danila, que eu te contemplo pelo lance 25. Só que, porém, todo mundo no grupo, Danila, pode ofertar esse lance. E eu preciso contemplar alguém. Eu não consigo contemplar todo mundo no grupo. E aí eu tenho que desempatar. E qual a forma de desempate? A cota que está mais próxima da que foi contemplada pelo sorteio. Então, eu contemplo um pelo sorteio e começo a contemplar 2, 3 pelo lance fixo. Então, Danila, se eu te contemplo nessa modalidade, ao invés de você pegar 205 mil, eu vou ofertar um lance de 59 mil. O Banco Central me permite, nesse grupo, ao invés de você me pagar do bolso, Danila, eu desconto esse crédito da própria carta de crédito. E ao invés de você pegar 205, você vai pegar 145 mil. E a parcela, após a contemplação, R$ 1.792. Só que grande detalhe, Danila, que nunca ninguém nos mostrou. Você está pegando de dinheiro novo, você estaria financiando 144 mil, porque você pagou uma parcela e foi contemplado. O custo efetivo do dinheiro para você sai a 0,43 ao mês. Você consegue financiar algum veículo hoje, seminovo ou novo, a 0,43 ao mês? Qual banco te dá isso, Danila? Acabei de vir com parcela agora de um cliente que é dono de loja, em que hoje um CPF com score 800 para cima, com nome limpinho, 1,7 o financiamento de veículo ao mês hoje. Você tem 0,43 hoje, Danila. Só que aqui também, Danila, eu não posso só contar com ele, porque ainda depende da sorte. Agora, eu vou te apresentar uma solução em que, ao meu ver, é o melhor cenário. Mas tem gente que já não acha, porque aqui eu começo a separar o joio do trigo. Porque agora depende de um pouco de recurso próprio seu. Como assim, Cláudio? Se eu conseguir te contemplar na modalidade 40%, ao invés de ofertar um lance de 59, eu vou ofertar um lance de R$ 95.284. Só que o Banco Central não me permite embutir 59. Gente, eu vejo muitas pessoas, inclusive até o mesmo Dixon, confundir lance fixo com sócio de veículo. O lance fixo, você embute 25% da carta e o cliente entra com 15% de recurso próprio. No imóvel, é 20-20. No veículo, é 15-25. Ou seja, 35 mil de recurso próprio, eu vou embutir 59. Você vai pegar os mesmos 145 mil. Só que a parcela vem para R$ 1.660. Para você poder pagar o quê? Um Compass. Ela me deu uma parcela de 1.500. Mas agora ela tem liberado 145 mil. Eu abaixei R$ 300 na parcela dela
porque ela me deu 1.500, eu dei parcela de 1.191, e depois de contemplado, a parcela vinha para 1.667. Isso tudo, Danila, eu vou fazer para você desde o primeiro mês. Se a partir do primeiro mês, do 12º mês, eu não conseguir te contemplar, agora eu vou sair mais do joio do trigo. Só que agora eu jogo a responsabilidade para você, Danila. Você não pode atrasar nenhuma parcela, porque depois da 12ª parcela, eu vou entrar num lance que é exclusivamente meu, que é o lance fidelidade. Ou seja, nesse lance fidelidade, eu posso embutir 25%. Ou seja, você teria que dar 30% de recurso próprio e 25% da própria carta de crédito. Ou seja, você vai pegar os mesmos 145, só que agora, no pior cenário, eu preciso, nesse lance, de 70 mil reais. Até porque, Danila, para você fazer um financiamento hoje, no mínimo de 205, você teria que ter 30% de entrada. 30% de 205, ou de 145, né? Você teria que ter no mínimo 43 mil de entrada para poder conseguir fazer um financiamento hoje. Nesse cenário aqui, 70 mil de lance, que é o lance fidelidade, o dinheiro sai a 1,27. A parcela fica mesmo R$ 1.667. Ou seja, eu tenho hoje 4 formas para poder te contemplar. Sorteio, lance fixo, lance fidelidade e lance limitado. Óbvio que aqui é o melhor cenário. Só que, eu trabalhando com o lance limitado e o lance fidelidade, eu consigo te contemplar com uma média de 24 meses. Então, gente, eu não perco venda aqui. Da forma com que eu estou fazendo aqui, lógico, na frente do cliente, eu enfeito, eu dou realmente um show. Só que o cliente, ele entende que ele vai te falar, não, mas esse aqui é o melhor lance, ué. Eu falei, pois é, mas para eu começar a ofertar esse lance, eu preciso que você entre agora. Você me deu R$ 1.500 de parcela, eu estou te dando 1.191. Pior cenário, eu preciso de 30% de recurso próprio. Mas isso em último caso. Em qualquer consórcio que ele fizer, ele tem que dar no mínimo 50% de recurso próprio, gente. Eu estou falando que eu contemplo ele com 30% de recurso próprio numa média de 24 meses. Então, isso aqui, o CRM, ele é a maior ferramenta que nós temos. Gente, é inadmissível um consultor ir para um atendimento para um cliente sem o CRM aberto. Sem o CRM não é simplesmente só para poder fazer simulação. CRM é para mostrar para o cliente aqui, ó, ele está vendo o que você está fazendo com ele. E se você quiser comparar ainda aqui, ó, comparações. Ali, não, é 61. Se o cara financia 205 mil hoje, o cara paga 60 parcelas de 5.192. Ele tem que ter uma renda conjugal de 15 mil por mês, que tem que comprovar 3 vezes o valor da parcela. Só de juros ele paga mais de 100 mil. Eu estou falando que ele está pagando uma taxa de 33 mil comigo. Gente, de verdade. Só perdemos venda para financiamento o consultor que não consegue quebrar as objeções antes. Podem perguntar, pessoal. Pode perguntar, pessoal. Ô, Cláudio, Oi, tem uma pergunta. claro.
Em relação à transferência, que eu fiquei com dúvida, Uhum. é do veículo, lá na questão lá que você falou mais no início, eu peguei, tô na estrada, eu peguei da metade aí pra frente. É, sem parcelas, né, pra gente quebrar essa objeção, só Hum. que tem essa flexibilidade de transferência. Uhum. Eu não tive na prática ainda esse evento. Como seria essa transferência? Pode me detalhar um pouco mais, só para eu saber quebrar melhor a Claro, o objeção? Dixon fez essa operação agora na última vez com o carro que ele estava com, se eu não me engano, a Rampage. A Rampage ele vendeu, tirou a alienação dela, colocou a alienação na Toro, que comprou com o Diogo. Chama substituição de garantia. Você envia a documentação para a Demicon dos dois veículos, que você, por exemplo, do que você está transferindo e do veículo que você vai comprar. Então, por exemplo, eu estou transferindo o meu carro para a Danila. E eu vou comprar um carro em que o saldo devedor da minha carta, que está no meu Compass, seja igual ao valor de FIP do carro que eu estou comprando. Rafael, se existe desconto na taxa para quitação do consórcio? De veículo, não. De imóvel, sim. Vamos lá. Eu mando os dois CRLVs. Eu mando o CRLV do Compass, que nada mais é do que o documento anual. E mando o documento do carro que eu vou comprar para a Demicon. E no e-mail eu falo substituição de garantia. A Demicon desaliena o meu Compass e ali eu vou pagar uma taxa de 270, R$ 300 para desalienar, libero o meu carro e a Demicon automaticamente já aliena o carro que eu estou comprando. Eu já saio da agência com o carro alienado. Então não tem burocracia nenhuma. Fiz a vistoria no carro que eu vou comprar, que é um link que o proprietário recebe, ou a concessionária recebe, em que ele tem de mandar 4 fotos no link. Uma da frente, uma da lateral, 2 da laterais e uma da traseira. Fez, já entra no processo da esteira de alienação, já vai no cartório, já preenche o recibo, o carro já sai da agência alienado na Demicon e o meu carro já é desalienado automaticamente. Sim, Perfeito, Cláudio. Obrigada. já tem que ter um carro em isso, já tem que ter um carro. Sim, sim. Por isso que eu. Sim, é isso. Você só está transferindo. Oi. Sim. Aí tem, gente, aí tem a taxa de transferência, que é por conta do cara que está pegando. Por exemplo, o Compass está no meu nome, Cláudio Henrique Consultorias, beleza? A alienação é fiduciária para a Demicon, o carro é meu, mas eu devo a Demicon. Eu vou tirar a alienação. O que a Demicon está fazendo é tirando a alienação do meu carro e colocando no carro que eu vou comprar. O cliente que está pegando o meu carro, ele vai ter que ir no cartório, preencher, pagar a transferência para transferir para o nome dele. Exatamente. Não, não, não vale nada, Demicon, porque ele está pagando meu carro à vista. Tá trocando consórcio. Claudinho vai jogar Oi. o carro. O consórcio, vamos lá. Aí é uma transferência simples. Se eu quiser só transferir o consórcio, Rafael, é numa média de cartório, cara. Na Demicon é uma média de 3 a 5 dias. Em cartório ali, para poder fazer, vai demorar uns 10 dias essa operação, Rafael. Mais ou menos de 10 a 15 dias. Taxa de quitação seria como a taxa de transferência, não é isso? Não. Taxa de quitação para consórcio de veículo não tem. Ah. Não, não tem como eu fazer 2 alienações fiduciárias com instituições diferentes. Vamos lá. Eu tirei o meu consórcio. Abre o seu computador aí e fala aí. Abre o link, faz a pergunta para todo mundo. Ângelo, perfeito. Daí eu pego o dinheiro da venda, pego o carro novo, e esse carro novo que eu estou pegando que vai ficar alienado na Demicon. O meu carro, ele foi liberado para o cliente que me comprou ele, entendeu?
Ah, Eu tive uma carta contemplada e quero pegar o seu carro. uhum. Entendeu? Então, a alienação sairia do seu nome, viria O para seu o nome. meu, Isso aí. e eu continuaria com as Pagando minhas. aquele ponto. É isso aí. Sim, com certeza. Tem que ter aprovação de crédito. Tem que ter o nome limpo para poder pegar o consórcio de veículo. Pode perguntar, gente. Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Pessoal, então basicamente isso que eu queria trazer hoje de manhã. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Vou mandar esse material aqui, né, nos grupos. E é isso. Não vai ter prejuízo pela desoneração O do Diego cargo? te mandou uma pergunta aí no seu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Diego, eu te respondo isso aqui no pessoal, pode ser? Show de bola, gente. Qualquer coisa, se precisar, estou à disposição. Um forte abraço, vamos que vamos, bom dia. Vamos colocar em prática o consórcio de veículo, tá? Abraço.